A sombra da guerra. Um fantasma familiar? O mundo parece estar à beira do precipício, não é mesmo? Repletas de manchetes preocupantes, como se o mundo estivesse prestes a desabar sobre nossas cabeças. Líderes mundiais trocam ameaças veladas como em um jogo de pôquer de altíssimo risco. Será que estamos mais uma vez às portas de uma nova guerra mundial? Eles são precedidos por uma série de eventos perturbadores, como o acúmulo de nuvens carregadas antes de uma grande tempestade. Podemos e devemos escolher um caminho diferente. A hora de agir, de levantar a voz e exigir um futuro livre do espectro da guerra é agora. Superpotências em rota de colisão. Um jogo perigoso. O tabuleiro geopolítico, outrora previsível como um tabuleiro de damas, agora se assemelha mais a um campo minado. As grandes potências, Estados Unidos, China, Rússia, estão presas em uma dança complexa e perigosa. Cada movimento é meticulosamente calculado, como em um jogo de xadrez entre mestres. A desconfiança se enraiza profundamente, contaminando as relações internacionais. O risco de erro de cálculo é assustadoramente alto. A China emerge como um dragão adormecido, despertando, desafiando a hegemonia americana. A Rússia busca recuperar seu status de superpotência, flexionando seus músculos no cenário global. Essas rivalidades se manifestam em pontos críticos ao redor do mundo. Economia global fragilizada. O terreno fértil para o conflito. A pandemia de Covid-19, além de todas as vidas que ceifou e da dor que espalhou pelo mundo, também escancarou as fragilidades da economia global, como um raio-x mostrando as rachaduras em um prédio prestes a ruir. Cadeias de suprimentos, outrora eficientes e interligadas, foram rompidas, revelando a fragilidade do sistema. A inflação, esse fantasma que assombra os mais pobres, galopante como um cavalo selvagem, corroendo o poder de compra e aumentando a desigualdade. Juntos, esses fatores criam um terreno fértil para o conflito, um caldo de cultura para o desespero e a violência. Nações, antes parceiras comerciais, agora lutam por recursos cada vez mais escassos, como náufragos disputando um pedaço de madeira em alto mar. Populações descontentes, assoladas pela crise econômica e pela falta de perspectivas, questionam seus líderes e a ordem estabelecida, como um rio que transborda após uma forte chuva. O populismo e o extremismo, como abutres famintos, encontram terreno fértil em tempos de crise econômica, explorando o medo e a insegurança das massas para disseminar suas ideologias tóxicas. A história, mais uma vez, nos mostra que a instabilidade econômica pode levar a convulsões sociais e, eventualmente, à guerra, como uma ferida aberta que se infecciona e gangrena. A interconexão da economia global significa que uma crise em um país, como um castelo de cartas, pode rapidamente se espalhar para outros, causando um efeito dominó devastador. O colapso econômico de uma nação pode ter efeitos devastadores em todo o mundo, como um terremoto que abala até mesmo os alicerces mais sólidos. Em um mundo onde a cooperação internacional se torna cada vez mais rara, como água no deserto, a tentação de recorrer à ação unilateral, ao salve-se quem puder, se torna quase irresistível. Arsenais crescentes. Uma corrida armamentista implacável. Enquanto as tensões entre as nações aumentam, como água prestes a ferver, e a economia global vacila como um bêbado em uma corda bamba, os países, cegos pelo medo e pela desconfiança, investem maciçamente em suas forças armadas, como se a única solução possível fosse se armar até os dentes. É uma corrida armamentista implacável, um carrossel descontrolado que ninguém parece capaz de parar, impulsionada pela desconfiança mútua, pelo medo do desconhecido e pela crença equivocada de que a segurança reside em ter o maior arsenal. Novas tecnologias,
como inteligência artificial e armas hipersônicas, surgem como brinquedos caros e mortais, transformando o campo de batalha em um tabuleiro de um jogo de videogame cada vez mais letal. As armas nucleares, esse legado terrível da Guerra Fria, continuam a pairar sobre a humanidade como uma nuvem escura e ameaçadora, um lembrete constante da nossa capacidade de autodestruição. O espaço, antes um domínio de exploração pacífica e de descobertas científicas, agora se torna mais um palco para essa corrida armamentista insana, militarizado e transformado em um campo minado orbital. Essa corrida armamentista implacável cria um ciclo vicioso, um redemoinho que nos arrasta cada vez mais para o fundo do poço. À medida que as nações acumulam armas, elas se sentem mais inseguras, mais ameaçadas e, portanto, mais propensas a usá-las, como um homem segurando um martelo que vê pregos em todos os lugares. O risco de um erro de cálculo, de um acidente ou de uma escalada não intencional aumenta exponencialmente, como um barril de pólvora esperando por uma faísca. Chamas regionais, ameaça global, o perigo da escalada. Em todo o mundo, conflitos regionais, como ervas daninhas, continuam a causar sofrimento humano e instabilidade, espalhando dor, fome e morte. Do Oriente Médio à África e à Ásia, guerras civis, levantes e disputas territoriais, como incêndios florestais, ameaçam se espalhar além de suas fronteiras, consumindo tudo em seu caminho. É fácil, muitas vezes, para aqueles que vivem em países relativamente pacíficos, ignorar essas crises regionais, considerá-las como problemas distantes e não relacionados às suas vidas. Mas em um mundo globalizado, interconectado como nunca antes, nenhuma nação é uma ilha. O conflito em uma parte do mundo pode ter consequências imprevisíveis em outras, como um vírus que se espalha pelo ar e atravessa oceanos. A proliferação de armas, o terrorismo transnacional e o deslocamento em massa de pessoas são apenas alguns exemplos de como os conflitos regionais podem se transformar em ameaças globais, como um vírus que sofre mutações e se torna mais resistente. A comunidade internacional precisa urgentemente deixar de lado seus interesses próprios e trabalhar em conjunto, de forma coordenada e eficaz, para resolver esses conflitos antes que eles escapem do controle e nos consumam a todos. Planeta em crise. Disputas por recursos essenciais. A crise climática, essa ferida aberta no nosso planeta, é a maior ameaça existencial que a humanidade já enfrentou. Um desafio que coloca em risco a nossa própria sobrevivência. À medida que o planeta aquece, impulsionado pela ação humana irresponsável, os recursos naturais, a base da nossa existência, se tornam cada vez mais escassos, como um poço que seca lentamente. A água, a terra arável e os alimentos, elementos essenciais para a vida, se tornam cada vez mais preciosos, aumentando o risco de conflitos por esses recursos cada vez mais raros, como animais disputando os últimos pedaços de comida em um deserto que se alastra. A competição por recursos escassos já está alimentando tensões entre nações, plantando as sementes da discórdia e da violência. A migração em massa, impulsionada por desastres naturais e pela degradação ambiental, coloca pressão sobre os países desenvolvidos, que muitas vezes respondem com indiferença e xenofobia. A falta de ação decisiva, de medidas concretas para enfrentar a crise climática, é uma receita para o desastre, um caminho sem volta para o abismo. Se não agirmos agora, com coragem e determinação, para mitigar os efeitos da mudança climática, enfrentaremos um futuro sombrio e assustador, um futuro de conflitos crescentes, migrações em massa e sofrimento humano incalculável. A crise climática não é um problema distante que afeta apenas geleiras derretendo e ursos polares famintos. É uma ameaça real e presente à nossa segurança coletiva. Um perigo claro e presente que exige uma resposta global e coordenada.
Um chamado à ação, escrevendo um futuro de paz. O mundo está em uma encruzilhada, como um viajante diante de dois caminhos divergentes. O caminho que escolhermos agora determinará o curso do nosso futuro. Podemos escolher um caminho diferente, pavimentado com cooperação e diálogo. Um caminho iluminado pela esperança e compaixão, a compreensão de que estamos todos no mesmo barco. A tarefa exige esforço, dedicação e coragem, e uma crença inabalável no poder da paz. A construção de pontes em detrimento da construção de muros. O futuro está em nossas mãos. Podemos escolher a paz em vez da guerra. A hora de agir é agora.